Acompanhe a leitura mesmo assentados, mas com reverência à palavra do nosso Deus. Nos diz assim o texto da Revelação: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que há de vir, e da parte dos 7... Vou repetir aqui porque eu atropelei o texto, e o texto não merece isso. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Queridos, existe alguém que possa fazer maior bem a você do que Deus? Preste atenção nessa pergunta. Será que existe alguém que possa fazer maior bem a você do que Deus? Imagino que a sua resposta seja não, pastor. Mas certamente há quem diga que existe. Por exemplo, aquele que se declara ateu vai dizer que existe. Porque o ateu não crê em Deus. O ateísmo, no sentido amplo, é a ausência da crença na existência de uma divindade ou de divindades. Mas, sem dúvida nenhuma, para aqueles que conhecem a Deus e que têm tido essa experiência, essa comunhão com Deus, verdadeiramente não existe ninguém que possa fazer maior bem a você do que esse Deus maravilhoso. Na palavra de Deus nós vamos encontrar vários textos que declaram a bondade de Deus, como Deus é bom. O Salmo 136 nos conclama, nos convoca a render graças a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deus é bom. O salmista em outro lugar vai dizer que, em outro texto, em outro salmo, que a terra está cheia da sua bondade. Salmo 100, verso 5 vai dizer: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Então, eu não tenho dúvida de que você concorda que Deus é bom e que a nossa vida é grandemente abençoada pela bondade de Deus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, faz aquela famosa declaração dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Deus quer bem a você. Se você é um servo de Deus, se você crê em Deus, se você obedece a Deus, se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, não tenha dúvida de que Deus quer bem a você. E esse é o tema dessa reflexão, dessa mensagem nesta noite. Deus é bom e Ele quer o seu bem. Deus é bom e Ele quer o nosso bem. Meus irmãos, curiosamente, essa carta foi escrita para cristãos que não viviam tão bem assim. Eram cristãos ainda no primeiro século do cristianismo.
O apóstolo João, ele está isolado na ilha de Patmos como resultado da pregação do Evangelho, por ele ser um pregador do Evangelho. Ele foi exilado ali, preso ali, naquela ilha. Mas a palavra de Deus não está presa. E os demais cristãos também, esses, especialmente a essas 7 igrejas que ele escreve, também são cristãos que estão sendo perseguidos. Era a época ainda do Império Romano. E por que esses cristãos estão sendo perseguidos? Por causa da sua fé e da sua fidelidade a Deus. Todo cristão chamado a viver a vida que assume o compromisso de fé com Deus, ele consagra a sua vida ao Senhor, ele assume o compromisso de ser adorador exclusivo, fiel a esse Deus, o Deus das Escrituras. Mas na época aqui desses cristãos, o imperador de Roma, ele se intitulou o próprio Senhor, o próprio Deus, e ele exigia então que fosse cultuado, que fosse adorado. E os povos das demais religiões não se importaram em manter a sua própria religião, a sua própria adoração ao seu Deus, ao Deus da sua religião, e também adorar agora ao imperador. Mas agora para os cristãos, eles encontraram um desafio, uma luta. Porque eles estão decididos a continuarem adorando somente a Deus. Sabem que não devem adorar ao homem, ou a qualquer outro ídolo, ou a qualquer outro Deus, senão o Deus das Escrituras. E agora, o imperador olha para os crentes e os vê como uma grande ameaça ao seu reino, ao seu domínio. E começa então a perseguir esses cristãos, limitando e tirando os seus direitos, criando uma série de dificuldades, de problemas para as suas próprias vidas. E eles estão ali sob esse jugo, sofrendo por causa da sua fé. E João olha para esses cristãos, como apóstolo, pastor que ele é, ele tem compaixão desses irmãos na fé, e ele resolve escrever essa carta. Para quê? Com que objetivo? Para animar, para encorajar a que eles permaneçam firmes, fiéis, obedecendo a Deus no caminho do Senhor, porque não existe outro caminho melhor, não existe outro Deus maior, não existe outro Deus mais poderoso, não existe outra vida melhor do que essa, de viver para a glória de Deus, ainda que você morra por causa da sua fé. João escreve para encorajar esses irmãos. E nesse texto que eu li aqui, meus irmãos, eu quero destacar pelo menos 3 mensagens de encorajamento para os cristãos que sofrem. E essas mensagens, esse texto, serve também para nós em nossas lutas. Porque nós também, embora não estejamos aqui sendo perseguidos abertamente, mas nós temos as nossas lutas. Nós temos as nossas dificuldades. Nós temos nossos problemas. E como conciliar, e como manter-se firme na fé diante dos problemas, diante das lutas, diante da enfermidade, diante do desemprego, diante do luto, diante da morte. Como, pastor, eu vou permanecer firme? Essa palavra de Deus é para encorajar você a seguir firme na fé, olhando para o autor e consumador da sua fé, olhando para Jesus Cristo, porque é nele que você vai encontrar o renovo, a fortaleza, para que você supere, vença as lutas, as dificuldades, de cabeça erguida, sendo fiel ao Senhor e sendo assistido e abençoado pelo Espírito do nosso Deus. Portanto, Deus é bom e Ele quer o seu bem. E por isso, João apresenta para nós aqui a primeira razão disso. É porque em Deus nós encontramos a segurança que nós precisamos. E, de fato, quando nós somos atribulados, a nossa segurança, o nosso equilíbrio, e às vezes até a nossa convicção de fé, ela pode ser abalada. E nós nos sentimos muitas vezes instáveis em nossa
fé em Deus, em nossas convicções. Parece que diante das dificuldades, diante de uma ameaça de desemprego, diante de uma mudança na empresa, diante de uma notícia, de um diagnóstico de enfermidade, diante de um luto, uma perda de um ente querido, nós ficamos atribulados. Nós ficamos, muitas vezes, como que o nosso chão abalado. E muitas vezes nós parece que perdemos o rumo, perdemos a direção. João está escrevendo para esses irmãos e também para você, e trazendo para você uma mensagem de segurança. A sua segurança não está nas coisas desta vida, não está em você mesmo, está em Deus, está na graça de Deus, está na paz de Deus. E é isso que eu quero mostrar para você aqui. Quando João se dirige a essas 7 igrejas, ele diz: a graça e paz a vós outros. Queridos, eu entendo que João aqui não está apenas usando esse título como um rótulo. Muitas vezes é possível que nós caiamos nesse erro. Nós cumprimentamos os irmãos e falemos isso. E viemos ao púlpito e nós falamos graça e paz, meus irmãos. Mas muitas vezes nós falamos sem refletir, sem pensar o que isso de fato significa. Nós cantamos aqui isso também, a graça de Deus. E que maravilha nós podemos cantar. Meus queridos, Jesus é a fonte da graça. A graça é o favor de Deus para conosco. É na graça de Deus que a nossa alma se acomoda, que a nossa alma se aquieta, que a nossa mente atribulada encontra o conforto, encontra o sossego, encontra a tranquilidade. E João, sabendo que esses irmãos estão atribulados, estão perseguidos, uma das primeiras coisas que ele vai dizer para esse povo, embora fosse comum essa saudação, mas eu creio que essa saudação fez todo sentido para os crentes que estavam atribulados. João está dizendo: olhem para a graça, olhem para a paz de Deus que está disponível para vocês, que Ele oferece a vocês. Encontre no Senhor Jesus, que é a fonte da graça, a paz, a tranquilidade, a direção para as almas atribuladas, para a mente atribulada. Não despreze o favor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E é tão interessante porque João, diferente das outras saudações que nós encontramos nas outras epístolas, Paulo, por exemplo, ele faz muito esse uso comum dessa saudação, graça e paz. Mas João aqui, ele se preocupa em fazer uma diferença muito particular. Ele vai distinguir a graça e a paz de Deus, identificando aqui as 3 pessoas da Trindade. É como se ele estivesse chamando a atenção da igreja, dizendo: olhe para o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Esse Deus, ele é o Todo-Poderoso, que resolveu favorecer vocês, que resolveu agraciar vocês, que resolveu abençoar vocês. Olhe para Ele e encontre nele essa segurança que você precisa em meio às autoridades que estão perseguindo vocês, diante das autoridades, das ameaças que estão perseguindo vocês. Encontre o conforto, encontre o refúgio, encontre a proteção na graça, no favor de Deus, em Cristo Jesus, para a vida de vocês. Ele diz aí no versículo 4, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros. Mas observe que ele vai dizer: da parte daquele que é, que era e que há de vir. Está falando do Deus Pai. Aqui ele apresenta a Trindade. Depois ele vai falar do Espírito Santo. Ele diz: a graça e a paz também da parte dos 7 Espíritos. A palavra, ou o número 7, é a ideia de completude, de perfeição. E João usa bastante aqui o número 7, e aqui especialmente se referindo à terceira pessoa da Trindade, ao Espírito Santo. O Espírito Santo que habita no coração dos crentes. O Espírito Santo que guia a sua mente e o seu coração. Você que é crente, você que crê em Deus e que está passando por uma grande luta, uma grande tribulação, você tem o Espírito Santo, você tem a graça de Deus, você tem a paz de Deus, o Espírito Santo habita em você. João está chamando a atenção dos crentes, está chamando a nossa atenção para que nós busquemos em Deus esse refúgio, essa proteção, essa segurança.
Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, atrás, à frente. Pode o mundo abalar. Mas se você estiver colocando em Deus a sua confiança, a sua fé na graça do Senhor, a sua fé no favor de Deus para com você, a sua confiança na salvação de Deus, a sua fé no entendimento de que Deus bondosamente se voltou para você, para ter você como filho, para adotar você como seu filho, a sua filha. João está dizendo: aquiete o seu coração, acalme os seus pensamentos, busque no Senhor toda a proteção, toda a segurança que você precisa diante das ameaças, dos problemas, das dificuldades que nós encontramos nesta vida. E por último, João dá ênfase no próprio Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Ele diz: da parte de Jesus Cristo. E quando ele chama a atenção para Jesus Cristo, ele chama a atenção da igreja para a pessoa e a obra de Cristo. O que ele veio fazer? Quando ele diz aqui, a fiel testemunha, Cristo veio neste mundo sofrer e morrer na cruz do Calvário para a nossa salvação. É favor de Deus, é graça de Deus. A graça de Deus só foi possível ser alcançada a nós, ser trazida a nós, por causa do sofrimento de Cristo, por causa da morte de Cristo. E ele diz então, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. E ele prossegue. Cristo não apenas morreu na cruz do Calvário, mas ele diz, o primogênito dos mortos. Ele morreu e ressuscitou, apontando também para a nossa ressurreição. Quando você estiver sendo atribulado, lembre-se da graça de Deus, do favor de Deus, das promessas de Deus. Busque a segurança para que você continue andando firme diante do Senhor. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, mas se você estiver firmado a sua fé na graça e na paz do Senhor, você passará pelo vale da sombra da morte, protegido, com a cabeça erguida, confiando no Senhor. Não foi à toa, meus irmãos, que no 2º e 3º século da era cristã, muitos foram assassinados por causa da sua fé. E esses que foram mortos foram considerados mártires. Mas eles não foram mortos e assassinados e na hora da morte lamentando, reclamando. Eles entregaram a sua vida para serem mortos pela fé em Jesus, desfrutando dessa graça, dessa segurança, dessa confiança no Senhor. Não importa o que aconteça com a sua vida, o mais importante é você ter o favor de Deus sobre a sua vida. É você poder desfrutar da paz de Deus. E se você é um cristão, se você confessou a sua fé no Senhor Jesus Cristo, se você entregou a sua vida para Ele, você é alvo da graça de Deus. Você é alvo da paz de Deus no seu coração. A paz que Jesus prometeu, deixo-vos a minha paz vos dou. Não é a paz do mundo, é a paz dos céus. É a paz incompreensível. Como eu posso passar por tribulação, por dificuldade, até pela morte, mas passar em paz desta vida para a outra. É o milagre da graça de Deus. E a graça de Deus é para os crentes. A graça de Deus pertence aos crentes. Portanto, pertence a você que crê em Deus. A paz de Deus não é para o mundo. A paz de Deus é para o crente. É para a crente. A paz de Deus é para você. E a paz de Deus é extraordinária. É maravilhosa. Porque você pode estar em chamas, como alguns cristãos do passado foram queimados vivos por causa da sua fé, mas morrendo na paz de Deus. Você pode estar sendo apedrejado, como Estevão foi apedrejado, mas ele entregava ali a sua vida sob ataques daquelas pedras, entregava a sua vida em paz ao Senhor Jesus. Então, é uma mensagem, nós encontramos nesse texto, mensagem de segurança, também para nós que somos atribulados e que precisamos dessa segurança e dessa paz do Senhor nosso Deus. Mas nós encontramos uma outra mensagem que também é importante, porque Deus é bom e Deus quer o nosso bem.
Nós vemos na palavra de Deus que esse Deus que nós servimos, Ele é todo-poderoso, é o Deus, como o próprio Jesus se revela aqui como sendo todo-poderoso. Mas esse Deus, Ele é o Deus cheio de compaixão. Então, o que isso significa para você e para esses crentes aqui? Qual é o seu sofrimento? Qual é a sua luta? Não duvide que Deus se compadece de você em meio ao seu sofrimento. Não duvide de que Jesus Cristo sofre junto com você. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe a sua dor. Então, esses cristãos que Ele tanto ama aqui, as 7 igrejas, como também a cada cristão nesse mundo aqui, olhando para o sofrimento dos crentes na terra, do seu povo, Ele envia agora uma mensagem de consolo. Mensagem de consolo. Sabe qual é a fonte da mensagem de consolo? Que nós precisamos, uma das mais importantes? O amor. Como ser amado nos consola, não é verdade? Como você ser tratado com amor, você se sente consolado, você se sente amparado. Qual é o teu sofrimento? Qual é o tamanho da tua dor? Não duvide que Jesus te ama profundamente. Olha o que João diz aqui nesse texto, versículo 5, na parte final do versículo 5. João diz assim: aquele que nos ama, e quando ele diz isso, ele está convocando a igreja a adorar a Jesus Cristo, mas antes ele faz essa declaração: Jesus te ama. Jesus ama a você que entregou sua vida para Ele. Jesus não ama o mundo inteiro. Jesus não ama a todos os pecadores. Jesus não veio morrer na cruz para salvar o mundo inteiro. Jesus ama aquele que tem compromisso com Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você ama a Deus, se você confia em Jesus Cristo, essa mensagem de consolo é para os que confiam em Jesus, é para os que confiam em Deus. E João está dizendo: não duvide do amor de Jesus para contigo. Foi amor provado pelo preço de sangue. Olha o versículo 5, parte B. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Querido, querida, nós sofremos aqui neste mundo e isso é terrível. Nós não nos conformamos com o sofrimento deste mundo. Ao passar pelo sofrimento, isso dói. Nós não podemos fechar os olhos e querer negar que haja sofrimento. A Bíblia não ensina os crentes a agirem assim. A Bíblia ela é realista. Ela trata com a verdade. E nós precisamos aprender que nós precisamos reconhecer que neste mundo nós passamos por tribulações, por aflições. No mundo tereis aflições. O próprio Jesus nos encoraja: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo por amor a vocês. Meus irmãos, o amor de Jesus foi tão grande, tão extraordinário e tão eficiente, que Ele, ao morrer na cruz por você e por mim, Ele já perdoou todos os nossos pecados. É por isso que o crente, é por isso que o pecador, depois que ele é convertido, depois que ele confia em Jesus, ele pode ter a plena certeza da sua salvação, ele pode ter a plena certeza de que ele vai morrer e não vai para o inferno. Não há a mínima chance dele ser condenado ao inferno. Ele vai morrer e imediatamente ele vai desfrutar da presença gloriosa de Deus, porque aquele que faz a promessa não mente, não pode mentir. O sacrifício de Cristo, a morte de Cristo na cruz foi tão extraordinária e tão perfeita que conduz o pecador direto das trevas, direto da escravidão do pecado para o seu reino de luz, de glória. Esse é o poder salvador de Deus. Mas ele foi possível, só foi possível porque Cristo nos amou. E aí, pastor, o que eu faço então quando eu estiver atribulado? Quando eu estiver angustiado, quando o meu coração estiver partido por causa dos problemas dessa vida? Lembre-se que Jesus ama você. Lembre-se que Jesus te trata como um filho amado, um discípulo amado. Lembra que Deus ama você como um filho amado, uma filha amada.
Ele sabe o tamanho da sua dor, Ele sabe o tamanho do seu sofrimento. E você pode encontrar consolo no amor de Deus, assim como o filho encontra o aconchego no colo do pai. Né? Dorme, embora não seja a mãe, mas dorme confiantemente, tranquilamente. Como isso é bonito, não é verdade? E a gente pode pegar esse exemplo mesmo. O filho, a criança, ela descansa no consolo do pai, porque sabe que ali ela tem o aconchego, sabe que o pai o ama, sabe que a mãe o ama, e ali ela está amparada, ela está acolhida. É por isso que criança gosta de chorar, porque o pai ou a mãe, quando vê a criança chorando, já corre para socorrer. Meus queridos, Jesus nos ama, o Pai nos ama, o Deus nos ama tão extraordinariamente que Ele sofre com a tua dor, Ele sabe da tua dor. Então, o que significa, pastor? Está doendo, está apertado, está difícil, prostre-se diante do Senhor, Ele vai te entender, Ele te entende, Ele te compreende, Ele te ama. E assim como a criança aconchega aos braços do pai, você como filho amado de Deus, como uma filha amada de Deus, você em meio ao sofrimento, à angústia, você pode se dirigir aos braços do Pai e desfrutar desse consolo, do amor de Deus, do amor de Cristo para contigo. Porque você antes era pecadora, servia a você, servia ao mundo, servia aos pecados, fazendo a vontade da carne, do pecado, dos pensamentos, do diabo. Mas Ele foi ao teu encontro e te libertou e te alcançou e te deu a condição de você agora estar livre da escravidão do pecado, para servi-lo profunda e extraordinariamente, agradando a esse Deus bendito, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso que João escreve para esses cristãos atribulados e diz assim: olha, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos pecados, não se esqueçam disto. E qual é a resposta que você deve dar agora a este que nos amou? Você deve honrá-lo, porque Ele constituiu você reino aos crentes, né? O reino dele é constituído pelos crentes, são os sacerdotes de Cristo no mundo. E como é que nós honramos a Deus assim? É dando um bom exemplo quando passamos pelo sofrimento, não se desesperando, mas confiando no Senhor, buscando amparo nele. É tendo uma vida cristã santificada, é tendo cuidado no falar, cuidado no se conduzir, cuidado no se vestir, cuidado no testemunho como um cristão e como reino de sacerdotes desse Deus bendito. Você assim o honra, assim o glorifica, e é isso que Ele espera de você e de mim, desfrutando do seu amor para conosco. Não tenha dúvida do quanto Jesus te ama, do quanto Deus te ama, e o preço mais alto possível Ele já pagou para ter você para Ele, para todo sempre, por toda a eternidade, porque Deus é bom e quer o teu bem. Em terceiro lugar, queridos, João ainda escreve para esses irmãos e traz uma outra mensagem, porque Deus é bom e quer o bem desse povo. Uma mensagem de esperança. Quão frustrante para os crentes seria se a tua existência se resumisse com a sepultura, com o túmulo. Quão frustrante. De que adianta? De que adiantaria viver obedecendo a um Deus sobrenatural? Mas a nossa existência se resume nesse tempo, na vida temporal. Mas a Bíblia diz que isso não é assim, isso não é verdade. A Bíblia ensina essa verdade também. A sua vida não termina com a morte. A sua vida perpassa este mundo temporal. E Deus está preparando um mundo eterno, uma vida eterna para você viver na eternidade. Aliás, esta é uma verdade não só para os crentes, não só para os crentes, mas para os incrédulos também. Todo ser humano vive esta realidade, viverá esta realidade. A eternidade é para com os que creem em Deus e os que irão para o céu, falando nessa linguagem mais comum. E a eternidade é para os que irão também para o inferno, para o castigo eterno, para o sofrimento eterno. Ou seja, quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano para viver eternamente. E o pecado não desfez isto.
Portanto, cada pessoa nesta vida que vem a este mundo, que nasce a este mundo, ela nasce para viver para sempre. Ou sendo abençoado por Deus, porque Deus é bom e quer o bem dos que creem nele, ou sendo amaldiçoado por Deus, vivendo eternamente no castigo eterno. Vivendo eternamente no castigo eterno. É redundante, mas é verdade. Então, aí faz sentido para aquele que coloca a sua esperança em Deus, a sua confiança em Deus. É por isso que João, ele traz essa mensagem de esperança para esse povo. E em meio ao sofrimento, João lembra para esses crentes que Jesus irá voltar gloriosamente. Você espera por isso? Você realmente espera pela volta de Jesus? Ou você está vivendo aí, né, deixa a vida me levar de qualquer jeito, está tudo bem, não tenho esperança nenhuma. A vida é assim mesmo. Para o crente não é assim. Para o verdadeiro cristão não é assim. O verdadeiro cristão precisa ser alimentado por essa esperança, porque a nossa vida não termina com a morte, com o túmulo. E por isso que João diz no versículo 7, de repente João traz essas palavras extraordinárias. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Diz Jesus, eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você crê na volta de Jesus? Você espera a volta de Jesus? Pois espere mesmo. Ele está preparando a sua volta. E ele voltará gloriosamente. O texto diz que ele virá com as nuvens. As nuvens aqui é para dar o ensinamento, a ideia de que a volta de Jesus será visível a todo mundo, a todas as pessoas. E ele voltará conforme ele mesmo descreve em Mateus 24:30, dizendo assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Olha o que ele diz, com poder e muita glória. Jesus Cristo veio a primeira vez como servo sofredor. Ele nasceu de mulher. Ele foi sujeito à vida como nós vivemos neste mundo aqui, embora não pecou, mas uma vida humana, com as limitações humanas. Mas a palavra de Deus promete que a sua segunda vinda ou a sua volta não será assim. E de repente, como João anuncia aqui, de uma hora para outra, num piscar de olhos, você que está vivendo a sua vida como se a vida fosse uma mesmice e que talvez não esteja preparado para a volta de Jesus, você será impactado. Porque João diz, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Qual é o tamanho do seu sofrimento, da sua luta? Quando você passa pela luta, não se entregue à sua luta. Não se entregue à sua depressão. Não se entregue ao desânimo, a ponto de você se desesperar. Há em você a graça de Deus, a paz de Deus no teu coração. Há sobre você o amor do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Há sobre a sua vida a promessa da parte desse que não pode mentir, de que o seu Filho voltará a esse mundo com poder e muita glória. Ele voltará para quê? Ele voltará para julgar e condenar os ímpios, mas ele voltará para buscar você e eu. Ele voltará para arrebanhar os crentes, para arrebanhar todo aquele por quem ele morreu na cruz do Calvário, para conduzir ao novo céu, à nova terra, à morada celestial perfeita, para vivermos eternamente na presença do nosso Senhor, do nosso Salvador. Queridos, esses são motivos suficientes para nós encararmos as nossas tribulações neste mundo aqui, sendo assistidos pelo Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que nos dá a sua graça, que foi favorável a nós, nos encheu com o seu favor, com a sua paz, com o seu amor e com a sua esperança. 3 coisas você pode guardar no coração e você resume esse sermão de hoje. Fé, porque para receber a graça de Deus você precisa ter fé.
fé, amor e esperança. Que isso encha o teu coração e te fortaleça e te capacite a você a ser fiel a Deus e a glorificar a Deus, ainda que seja na enfermidade, no desemprego, no luto, na morte. A vida do crente é para a glória do nosso Deus. Amém.